iniciar. Página de número 97, o homem sob 3 aspectos. Aproveitem hoje, participe, pergunte, tire as dúvidas, porque hoje será a nossa última aula desta matéria. Passou rapidinho, né? 2 meses, né? Olha só, parece que foi ontem que a gente se reuniu aqui, né? Hoje estamos iniciando o nosso curso teológico, aquela coisa toda e tal, e já foi uma matéria, 2 meses, olha como é rápido. É por isso que a gente deve aproveitar todas as aulas, cada matéria, para tentar absorver o máximo, ler ao máximo, pesquisar ao máximo, saturar aquele período naquilo que a gente está estudando, tá bom? Então aproveite, porque alguns assuntos, alguns pontos, algumas abordagens, elas não voltarão em outra matéria. Alguns sim, talvez, né, que a gente não tratou algum ponto, volte em outra matéria, porque tem ligação, mas alguns não. Então aproveite ao máximo, participe, não vá para casa com dúvidas. Se for para casa com dúvidas, use então o WhatsApp, né, no meio da semana aí, segunda a sexta, das 10 às 6, 10 às 6, segunda a sexta, tá certo? 10 às 6, segunda a sexta. Das 6 às 10, né? Não, das 10 da manhã às 6 da tarde, às 18, né? Então 10 horas diárias, tá certo? Que passar disso é de procedência. Então a gente vai aí se comunicando e fazendo isso aí, né? Nós vamos falar sobre, olha, a gente pode nem falar nada que você já imagina um bocado de coisa que nem saiu da minha boca, né? Então vamos lá, irmão. O homem sob 3 aspectos. Não sei se alguém lembra, vai ser muito difícil da última aula, mas ficou, de repente, aí que alguém lembre algum ponto que nós tratamos ou não tratamos adequadamente, ou de repente você assistiu o vídeo e aí percebeu lá que ficou, de repente, algo não tão bem explicado, ou que surgiu uma dúvida, que você queira, de repente, expor agora, para a gente fazer esse link da última aula, de repente uma recapitulação rapidinha. Fique à vontade, irmão. A gente já tem aqui esse ambiente que é democrático, né? Que todos podem falar, opinar. Não existe nenhuma dúvida, nenhuma pergunta que seja boba, que seja tola. Se é uma dúvida, é importantíssima essa dúvida. Deve ser exposta, tá bom? Então não se constrange, mas porque eu vou perguntar uma coisa tão assim, boba, não é. Mas se a tua dúvida é importante para nós, tá certo? Um de cada vez, todo mundo junto, assim dá confusão. Tudo bem, irmãos? Podemos encaminhar? Eu estou lendo o resumo, né? Tá. Reveja aí, que serve de Deus. Então, quem sabe, tem algum pontozinho que dá para a gente pegar daí e recomeçar o assunto. Olha que coisa boa. É a memória de vocês funcionando, né? Viram a outra memória? A última parte que eu anotei foi Sim. a parte de divisor de águas, né? Sim. Quem será salvo é quem crer em Jesus, né? Sim. A palavra de Deus diz que devemos verdadeiramente crer em Cristo para sermos salvos, né? João capítulo 3, verso 18. Exato. Também teve a parte de Jó, né? Exemplificando a crença, né? Do Jó 13, 25. Depois você compra Mateus 6:33. E aí, por fim aqui, existem 2 naturezas, uma carne e outra espírito. Vamos pegar então desse ponto aí, sobre as 2 naturezas. Eu falei a respeito então do corpo, da alma, do espírito, né? Tá claro esses pontos. Tem mais alguma questão que os irmãos acho que seria melhor a gente rever, repontuar, acrescentar alguma coisa? Tá claro mesmo. A alma então seria a parte do homem que tem os desejos, sim, tem os desejos, né? Os desejos que vêm pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato e pelo paladar. Essa sequência eu aprendi na escola, quando eu estava lá na 6ª série, eu acho, faz uns 20 e tantos anos. Mas, então olha só, a alma, ela usa as 5 faculdades, os 5 sentidos, que é isso que nós falamos, onde é gerado o desejo natural do ser humano. E aí esses desejos, eles devem estar subjugados ao Espírito, à palavra de Deus.
Porque o homem natural, é o que a gente vai entrar na aula de hoje, a proposta é essa, que a gente fale sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Tá certo? Essas três possibilidades. Então, quem é o homem natural, já iniciando? O homem natural é o ser humano que é regido, que é governado, que é orientado, que é, de fato, ele é dirigido pelos seus anseios, pelos seus desejos, pela sua vontade, e ele cumpre essa vontade, não é? Então, o que os olhos veem, o que ele deseja, ele vai. Então, a gente tem um ditado errado que diz assim que o peixe morre pela boca, e não é, né? Peixe não morre. Pelos olhos, sim, pelos olhos. Porque ele vê a isca e vai lá e... Exato, mano, olha só, eu acho que eu falei isso na primeira aula. Não. Captaço? Não? Então foi revelamento. Foi conhecimento de antigo. Ah, então tá certo. Então outra pessoa falou. Bem antigo. É que eu sou antigo. Eu não sou antigo, é que eu estudei os antigos. É por isso que eu sei coisa antiga, entendeu? Mas que bom, Barão. Então olha só, morre pelos... Aliás, é atraído pelo olhar, não é? Então cobiçou, e nós falamos até essa questão, que quem peca não é o corpo, não é o olho, e sim a alma, né? que é alimentado então pelo que vê, pelo que ouve, pelo que cheira, pelo que experimenta, pelo que pega. Então vocês percebam que esses sentidos da alma, eles precisam estar subjugados à palavra de Deus, porque ainda que os nossos olhos possam ver aquilo que a gente não deve cobiçar, mas se está subjugado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, então os meus olhos, eles vão ser na verdade um instrumento do Espírito, não para que eu cobice, e sim para que eu saiba de situações e ocasiões, para que eu inclusive sirva. Por exemplo, irmãos, eu posso olhar para uma prostituta, porque vocês sabem que tem aí por aqui perto onde eu estou, meu Deus do céu. Ah tá, no final aqui, à esquerda, vocês sabem, né? Vocês conhecem a região, vocês todos moram próximo aqui, mas aqui já tem uma avenida onde tem muitas garotas de programa. Então eu posso passar por lá, vê-las, mas não cobiçá-la. E o meu olhar, inclusive como cristão, deve ser de misericórdia, de compaixão, não é, irmão? Então percebe que há a necessidade de nós cristãos subjugados esses 5 sentidos para o reino de Deus, para o serviço de Deus. O Espírito nosso deve usar então esses instrumentos, que é o que nós lemos em Romanos 6 e 19, não sei se vocês lembram. Eu também não lembro certo não, mas eu acho que eu falei, devia ter falado. 6 e 19. Não é esse texto não agora. É Romanos 6 e 19. Bora lá? Vamos lá? Ver? Romanos 6 e 19. Porque nós usávamos esses sentidos para pecar, não é? Para fazer o que não devia. Era a naturalidade nossa. Ninguém precisa, na verdade, irmão, ensinar o ser humano a pecar. Há uma inclinação natural para que o ser humano peque. Capítulo 8 de Romanos vai dizer que o homem, a carne, o homem natural, ele tem uma inclinação para desagradar a Deus. Ele é inimigo de Deus por natureza. Então a gente vê isso desde pequenininho nas criancinhas. Não precisa nem olhar para o adulto, né? Que já está viciado, já está desandado aí no pecado, né? Que já vive quase que num automático, que é voraz a sua alma para pecar. E o texto bíblico e os textos bíblicos vão dizer isso. Mas na criancinha já se percebe. O Provérbios vai dizer o seguinte: até a criança se dará a conhecer se as suas ações, se as suas obras forem puras e retas. Então na criancinha ninguém precisa ensiná-la a ser egoísta, a ser descontrolada, a não assumir os seus erros, se esquivar da responsabilidade e a ser vingativa. Quatro, pelo menos o que eu observo assim, 4 pecados ou 4 inclinações que na criança se percebe de uma maneira muito fácil, né? Então a criança ela é egoísta por natureza, está lá com um monte de brinquedo. Aí vem uma criancinha e vai pegar um dos seus montes de brinquedo. O que ela faz? Ela está segurando um, ela deixa aquele na mão, tira da mão, deixa lá e vai tomar. Então é o egoísmo, e abraça os outros todos, né? Então tem a dificuldade de partilha,
já não tem generosidade, isso não é natural no ser humano. A criancinha, quando ela pega assim no pulo, no flagrante delito, ela vai se esquivar dizendo que não foi ela, que não se indica, João. Eu queria dizer, mas isso aqui é um reflexo do erro de Adão e Eva. Sim. Certo? E a natureza de Adão e Eva, eles nasceram sem pecado, mas com aquela consciência de que para ter escolha. É isso? Desculpa, eu não entendi. A criança? Você perguntou se é a criança? Sim, você era criança. Sim. Tem um reflexo de pecado do Adão e Eva. Sim. Pecado que eles cometeram. Que é a natureza. Que é a natureza do homem. Mas Adão e a Eva, Adão, antes de pecar, o corpo dela era reflexo da santidade de Deus. Sim, exato. Ele sim, o Adão, o casal, né, o ser humano sem pecado. Após o pecado, todos os seres humanos vieram com a mesma tendência, porque o Adão, no capítulo 5 de Gênesis, verso 3, vai dizer que ele gera. E eles só tiveram filhos, irmãos, após o pecado. Tá certo? Antes de pecar, não geraram filhos. E não tem nada a ver o pecado como a relação sexual, o ato sexual com o pecado. Isso não tem nada a ver. Pelo contrário, o sexo foi ordenado, né, por Deus ao casal. O sexo é uma bênção de Deus dentro de um relacionamento onde há compromisso, respeito, amor, cuidado, carinho. Aí é uma bênção, aí é a cereja do bolo, né? Mas fora de tudo isso, então o sexo se torna pecado, né? Oi? Na verdade, eu acho que é o bolo. É o bolo todo? Não é não. O sexo é um detalhe, né? É um detalhe. O sexo não é tudo no casamento, né? É uma parte importante, mas não é tudo não. O que mais vale no casamento é a própria companhia, é o diálogo, é o respeito, é o carinho, é partilhar a vida. O sexo é um detalhe, é um prazer muito bom, e para nós homens, embora a gente fale muito, mas faça pouco, mas a gente dá mais importância do que as mulheres, é fato. Mas assim, o sexo é um detalhe, né? E depois que não tiver o libido mais, será que acabou então o prazer? Percebe? Inclusive nessa geração onde se valoriza muito essa questão da estética, então às vezes as pessoas casam já olhando, né? Talvez daqui a pouquinho tempo nós vamos ter que celebrar o casamento assim. Você, silicone, aceita esse bíceps como seu legítimo esposo? Vai ser mais ou menos assim. Tá gravando. Não é, irmão? Hoje o negócio é tão esquisito que as pessoas, elas dão um valor enorme. E já diziam os antigos, minha vovozinha, que beleza não se põe na mesa. Um relacionamento, essas coisas não contam, não é? Não contam mesmo, irmão. Quem é casado sabe disso, essas coisas são um detalhe. E nem existe gente feia, é um fato. Não é sério mesmo, né? Não existe gente feia. O que é feio? Feio é uma pessoa que não tem ética, que não tem moral, que não tem respeito. Esteticamente, talvez tenhamos preferência, dependendo da cultura, mas no relacionamento, a Bíblia não trata essas coisas, né? Estética como sendo algo importante. A Bíblia até vai falar, ó, a beleza do homem é como a flor e a erva, cai a flor e murcha a erva. Então é um processo natural, talvez seja mais cruel com as irmãs, essa lei da natureza, mas voltando aqui para não perder o foco, que eu acho que eu já perdi, que eu estava falando que antes disso, então. A gente ia ler o. Não, antes ainda, que o João trouxe um negócio interessante. Então, eles foi o sexo, né? Desviei falando do sexo. Eu falo de sexo e desvia. Então, a gente é um tabu nas igrejas, não é não, irmão? É ainda. Onde vocês assim frequentaram, ainda é. Falar de sexo parece que é um negócio assim, né? Fala do demônio, do tranca-rua, do capiroto e um bocado de coisa ruim, mas falou de sexo, parece que é um palavrão, né? Aqui na verdade não é muito não, porque tanto o pastor Moisés como o pastor, eles deixam essa parte bem. Bem claro, né? Que bom, coisa boa. Então tratam isso aí tranquilamente. Os jovens, casais aí do ano passado ficou bem. Que bom, coisa boa. Tem encontro para casais, tem curso, tem. Está sempre falando bastante. Graças a Deus, sempre falando. Bem tranquilo. Que coisa boa, então, graças a Deus. Bem esclarecido. Louvado seja Deus por isso. Mas falando então do sexo, o casal, quando então eles pecaram, e aí sim eles geraram um filho após o pecado.
Então eles, após pecar, já não tinham mais na plenitude a imagem e semelhança de Deus nas suas vidas. E assim, irmão, filho de peixe é o quê? É peixinho, né? Porque peixe só pode gerar peixe, não pode gerar outra coisa. Então, eu até falei na aula passada, não sei se vocês lembram, que assim, o coqueiro dá coco, né? A goiabeira da goiaba, e o ser humano dá pecado, né? Então ele vai gerar isso, pecado, vai gerar pecadinho, vai gerar outros seres humanos a sua imagem e a sua semelhança. E é o que diz Gênesis capítulo 5, verso 3. Não sei se vocês estão abertos aí. Gênesis 5 e 3. Vai dizer que agora o Adão, ele gera um filho segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Já não podia mais gerar filhos segundo a imagem de Deus e nem a semelhança de Deus, porque isso ele já tinha perdido na plenitude. Então o que o Adão gera? Gera seres humanos à sua semelhança. Então todos nós somos resultados da geração daquele primeiro casal. Então nós todos pecamos em Adão, né? Capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12, vai falar essa realidade. A partir do verso 12 vai falar que em Adão todos pecaram. O Adão foi esse cabeça capital, né? O cabeça da raça humana, é aquele que representa a raça humana. Mas como em Adão todos pecaram, o mesmo capítulo 5 de Romanos vai falar que em Cristo também todos somos salvos. Então um representa o pecado e outro representa, não só representa, é a própria salvação, né? Então por um homem entrou o pecado e por um homem entrou a salvação, tá certo? Então essa é a realidade. Então os seres humanos, eles nascem já com essa natureza pecaminosa, a tendência de pecar. Não precisa ensinar a criancinha a pecar, irmãos. Eu estava falando a respeito do egoísmo, a respeito de querer esconder as coisas, a respeito... é tão interessante, um dia uma criança brincando assim na cozinha, ele escorregou, bateu a cabeça na cadeira e tal, e chorava, e ninguém conseguia fazer aquela criança parar de chorar, e dava água, e vem aqui, não sei o que e tal. Alguém teve a ideia de ir lá e bater na cadeira. Sua cadeira boba, não faz mais isso, a criança se acabou. Quer dizer, ela queria a vingança, ela queria aplacar aquela ofensa aqui. Olha só, no subconsciente daquela criança já havia essa questão. Então a gente já percebe, irmão, essas tendências pecaminosas. E se isso não for corrigido, a gente já sabe o que vai dar. É por isso que tem criança que a gente vê normal, é de criança. Mas se os pais não corrigirem, a gente já sabe, opa, essa criança, se não for corrigida nisso, a gente já sabe lá na frente, né, o resultado de tudo isso. Então aí a gente percebe que o homem natural é esse homem que não tem o Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, homem natural. O homem natural. Esse homem é regido pelo psique, né? Que é a alma. Certo? O homem natural. O homem natural, então, é o ser humano que não tem o Espírito Santo. Página de número 97. Eu não esqueci, vamos ler Romanos antes que o irmão ficar bravo comigo. Tá ali, já fechou, já desligou, já não está mais conectado. Né, que a Bíblia agora é assim. Mas o 6 e 19, só para não perder a referência que eu dei, assim como nós apresentamos nossos membros à imundícia, né? 6 e 19 de Romanos. E para a injustiça, agora nós devemos apresentar, após aí a salvação, os nossos... Pode ler, meu amado. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Isso. Então perceberam, irmãos? Então, antes nós oferecíamos os nossos membros, o nosso corpo, né, regido por essa alma, para pecar. Agora que aceitamos a Cristo, ou seja, este corpo já não é regido pela alma. Aliás, até é a alma que dá ordem
ao corpo, né? Senão não tinha como. Mas é o Espírito agora que vai trazer os valores, os critérios, tá certo? Para que o nosso corpo seja usado para o reino de Deus. Então, por exemplo, a minha mão já não pode mais agredir ninguém. A minha mão agora ela é usada para abençoar pessoas, né? Para ungir enfermos, tá certo? Para levantar pessoas. Então agora a minha boca já não pode ser mais usada para falar mal das pessoas, né? Para difamar, caluniar pessoas, para falar palavrões. Não pode ser mais um instrumento aí de Satanás para ferir, ofender pessoas. A minha boca agora deve ser um instrumento do Espírito regenerado de Deus, para que a gente agora abençoe pessoas, para que a gente anime pessoas, para que a gente fale da salvação, para que a gente profetize, para que a gente ore, interceda, para que a gente louve a Deus. O Tiago vai dizer que é incoerente, que não é natural de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água, doce e amarga. Não é natural de uma planta, ela, por exemplo, se é uma oliveira, produzir espinhos. Ele diz que não é caso que um servo de Deus bendiga a Deus e amaldiçoe os homens, que é a imagem e semelhança de Deus, não é? Ele está dizendo isso lá no capítulo 3, o Tiago, porque ele vai dizer que nós devemos refrear a nossa língua. Quem refreia a língua, irmãos, na verdade é sinal de maturidade. Porque ele disse assim, ó, não quereis ser mestres, porque receberam mais duro juízo. Aí ele vem trazendo então essa questão de que tudo se põe freio, os animais controlam, né? Ali no cabresto, aquela coisa toda, mas a língua é um membro que é difícil de controlar, muito difícil. Só que quem controla a língua, ele é maduro, fala na hora certa e fala as coisas certas. Porque tem gente que fala a coisa certa na hora errada, não é? No tom errado. O tom muda as coisas. O tom, dependendo como você fala. É igual, me lembrei agora dessa questão de fala, de tom, de como que a gente aborda, porque assim, há diversas maneiras de falar a mesma coisa, irmãos. Uma certa feita um rei sonhou, e o sonho desse rei foi que todos os seus dentes caíram, né? Caíram. Aí ele chamou os sábios, os intérpretes do reino, e colocou lá na frente dele e disse assim, eu quero que vocês interpretem então o meu sonho, porque nessa madrugada eu tive um sonho e todos os meus dentes caíram. E aí os sábios conversaram entre si, chegaram na decisão. Bom rei, a interpretação do teu sonho é o seguinte, todos os teus parentes vão morrer, todos. O rei ficou enfurecido. Então vocês estão falando que vai acabar a minha dinastia, o meu reinado? Após a minha morte, então, todos da minha família, ninguém vai perpetuar o reino? Todo mundo para o calabouço, chicote, aquela coisa toda. E o rei meio triste, desconsolado ali. Aí o soldado lembrou e falou assim, rei, ainda tem um sábio que não foi chamado. Então chama ele. Aí lá vem o sábio. Aí o rei disse, ó, nessa noite todos os meus dentes caíram. Aí o sábio disse, rei, a interpretação do teu sonho é bem simples, muito simples. O senhor vai viver muito mais do que todos os seus parentes. Não entenderam? Sim. A maneira que ele falou, a mesma coisa. A mesma coisa não foi falado, irmão? A mesma coisa. Percebe que muitas vezes isso em matrimônio é o que mais dá pepino. A gente quer falar a coisa certa de uma maneira errada, não é? O jeito que se fala, o tom que se usa na fala, o momento que se fala, faz toda a diferença, irmão, do sucesso ou do fracasso na comunicação. Porque comunicação não é o que eu falo, é o que você entende, não é? Às vezes tem ruído, a gente fala um negócio, o outro entende outra. Mas de quem é a culpa? Talvez, e muitas vezes, é de quem falou, porque ele não soube direcionar, né? Não soube usar a palavra, não soube conhecer aquele que estava ouvindo, e a gente às vezes considera essa questão. Mas voltando então, que a língua, a boca, o corpo, os olhos e tudo em mim, deve ser usado agora como instrumento para edificar vidas, abençoar pessoas. Tá bom, amados? Então vamos ler aqui na página 97, o homem natural. Homem natural. Embora o plano mais elevado para o homem seja o espiritual, Deus começa em sua palavra pelo plano mais inferior, o natural, isto é, começa a falar do homem que vive a vida natural, a vida deste mundo, e que não tem o Espírito Santo no seu viver. Ele é chamado natural porque ainda não experimentou a regeneração,
vivem segundo a natureza pecaminosa e decaída desde a queda ocorrida no Éden. Ele está perdido, a menos que aceite a Jesus. Não há solução para ele. Esse homem não pode ser reformado nem melhorado. Ele tem de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, não há condição nenhuma de um homem natural se chegar a Deus pela sua naturalidade de pensamento. Pode ser o religioso que for, pode se colocar vivendo sobre regras, quais forem essas regras. Esse homem não tem capacidade, não tem condição de compreender as coisas de Deus, porque ele só pode compreender aquilo que é natural, o que seus olhos veem, o que o seu raciocínio consegue conceber, o que seus ouvidos conseguem ouvir, o que ele consegue apalpar, sentir. O máximo que ele consegue é sentir algo que seja, aliás, o máximo que ele consegue absorver daquilo que não é aparente natural são de uma forma sensorial, não é? Então as pessoas místicas, essas pessoas, elas até são regidas muitas vezes por essas questões, né? Onde teve um arrepio, onde sentiu alguma coisa. Qualquer semelhança é mera coincidência com os pentecostais, que tomam decisões porque sente, né? Porque vê, fundamenta a doutrina. Tem que ter cuidado com esses negócios, irmãos, tem que ter muito cuidado. Essas coisas são insuficientes para reger a nossa vida e para nós tomarmos decisões a partir disso. Não são sinais. Aliás, nós não precisamos dos sinais. O servo de Deus maduro não precisa de sinal. O que nós precisamos é conhecer bem a vontade de Deus, que já está expressa na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não se comunica com as pessoas através de sonhos, visões, profecias, revelações e outras coisas mais. Não é isso. Agora, quando Deus ele se comunica por essas coisas, possivelmente é porque nos faltou uma direção clara da vontade de Deus expressa na palavra dele, porque já está aqui, irmãos. E Deus jamais irá se manifestar nos trazendo uma nova revelação ou qualquer orientação que não esteja embasado na palavra de Deus. É impossível, senão Deus estaria se contradizendo, tá certo? Tudo o que vier de comunicação para nós do além, vou colocar assim, tem que se passar pelo crivo, pela peneira da palavra de Deus, tá certo? Não pode ser nada contrário a isso. Deus não pode cair em contradição. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Não tome decisão nenhuma porque você sonhou. Não tome decisão nenhuma porque algum suposto profeta falou isso ou aquilo para você. Jamais. Tome cuidado, irmãos. Tome muito cuidado. Essas coisas são passíveis de falha, tá certo? Agora a palavra de Deus, ela não falha. É a profecia inerrante, infalível. Ela não tem como errar. Então você agiu conforme ensino bíblico, está agindo certo. Ponto final. É simples mesmo, assim? Simples. Mas nós somos esse povo místico, né? O povo brasileiro é um povo assim que gosta de um peregueté, um negócio assim, reteté que a gente chama, um negócio assim mais incrementado. Não é não, irmão? A gente não gosta assim de uma coisinha. A gente até busca essas coisas, porque nós temos, na verdade, na raiz, a matriz religiosa do nosso país, eu acho que eu já falei isso para vocês, são essas três raízes que são dos ameríndios, ou seja, dos índios. Temos essa raiz aqui, né? Essa crença nas coisas místicas, na natureza. Um rapaz, isso é sério, né? Não é conversa, não é ilustração não. Rapaz foi evangelizar os índios aqui no Brasil, um missionário, disse assim: vocês são idólatras, vocês adoram o sol. Nós não adoramos o sol dos índios, quem adora o sol é vocês. Fica lá na praia não sei quantas horas lá no sol. É sério, irmão. A perspectiva, né? Então, mas os índios, eles consideram de fato as divindades, né? O fogo, os elementos, os 4 elementos aí, são 4, né? São 4, é isso? Fogo, terra, ar e água, é isso mesmo, né? Então, eles consideram isso, tem essa questão da subjetividade muito forte na natureza. Eles dizem que tudo isso é Deus, e Deus é tudo isso. Nós chamamos de panteísmo, tá certo? O termo técnico é panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. A Bíblia diz que não. Deus é totalmente distinto da sua natureza, não é? As coisas criadas são criadas por Deus, mas não são Deus. E então tem os índios, tem aí o catolicismo, que não é o catolicismo romano que nós temos aqui no nosso país, não é.
Quando a gente se depara, as baianas lavando a escadaria do Nosso Senhor do Bonfim, né, caracterizada com uma arruda e não sei o que mais, não pode ser o catolicismo. Europeu não pode ser. Há uma mistura aqui, né? E aí tem as religiões afro, que foram trazidas também aqui para cá, 1500 e pouco para cá. Então nós temos 3 matrizes religiosas. E a maioria de nós viemos de uma dessas. A grande maioria de nós. E nós trazemos tudo isso para dentro das nossas crenças, né? Nas nossas crenças, na nossa igreja. E muitas vezes nós transferimos isso para o Evangelho. Tornamos o Evangelho mais uma religião. Evangelho não é mais uma religião, dentre outras. Evangelho não é a melhor religião, dentre as outras. Evangelho não é a religião superior. Evangelho é uma proposta de Deus para o ser humano retornar a viver com Ele no jardim, em comunhão. É um estilo de vida, não é só um estilo de vida, é uma proposta de uma nova vida, que é chamada de regeneração. É uma nova gênese, né? É um novo criar de Deus. É o Adão aqui deu ruim, irmão, deu errado o Adão. Deu ruim o Adão, não é? Aí Deus agora pega o Jesus, que em Jesus Deus está recriando a humanidade. Segundo aos Coríntios 5:17. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo agora se faz novo. Então, os que estão em Cristo é nova criação. A maioria das versões vai estar criatura, né? Mas a versão que eu acho melhor é nova criação. Tem umas versões que ainda vai dizer é nova pessoa, mas a nova criação para mim é mais próximo do original. Porque em Jesus Deus está criando, ou recriando a humanidade. Lembra do Adão? O que o Adão produz? Adãozinhos, homens segundo a sua natureza, pecadores. O que Jesus pode gerar? Jesuses, cristãos. O Cristo gera cristãos. Quem nós somos? Pequenos cristos. Não é isso, irmão? Nós somos pequenos cristos. Fomos chamados de cristãos porque observaram os nossos primeiros irmãos falando como Jesus falava, vivendo como Jesus vivia, andando como Jesus andava, se relacionando como Jesus se relacionava. Capítulo 11, verso 26 de Atos. Olharam, não, isso aqui são chamados de cristãos, porque se parecem com o Cristo. Pela primeira vez, então, lá em Antioquia, da Psídia, foram chamados de cristãos discípulos. Então nós somos essa nova geração, que é a geração, essa geração a partir de Jesus. Então nós somos a proposta de uma nova humanidade, tá certo? Jesus é o ser humano 100% hominal, é o 100% ser humano, porque o Adão não foi 100% ser humano, não conseguiu dar conta do recado, ele se desumanizou, pecando, né? Ele se tornou quase que um animal, vivendo pelos instintos da sua alma. Olha só, esse é o homem natural, é o homem psíquico, é o homem que ele é animal, dependendo da versão, natural vai estar animal, que é regido pela alma, pela ânima, pelo sangue, pela natureza, pelo instinto. O que o animal faz, irmão? Aquilo que é da sua natureza. A gente ainda fala assim, nossa, eu queria ser livre como o pássaro. O pássaro não é livre, meus irmãos, não tem como ser. O pássaro não decide, ele não tem a capacidade de decidir. A pessoa, o pássaro olhando assim, uma tarde ensolarada, nossa, que tarde bonita, eu vou andando para o ninho para ver a paisagem. Ele não pode tomar essa decisão. Ele não pode ir andando para o ninho. Há uma natureza que o faz voar. Pode ser daqui ali, ele voa, não é? Então ele não é livre. Livres somos nós, que decidimos fazer aquilo, inclusive, que é contrário para que nós fomos criados. Então nós vamos contra a nossa natureza humana e fazemos coisas erradas por conta do nosso instinto animal, nosso instinto da alma. Agora os animais não, né? O gato, ele pode estar numa fome assim enorme, uma fome, caindo de fome, uns dias sem comer. Se colocar um alpiste, ele não vai comer o alpiste. Pode estar o passarinho passando fome também alguns dias. Põe lá um leitinho para ele tomar, ele não vai tomar aquele leite. Pega um cachorro e coloca lá um alfacezinho assim para ele comer, ele não vai comer. Pega lá o cachorro,
Eita, então é o devorador que entrou na barriga dessa cachorra. Não é possível, da natureza, Cachorra não. fit. Não é herbívora, irmão. É cachorra fit. Que cachorro. É cachorro fit. Ah, então é outro padrão. Isso aí deve ser, sei lá, do outro mundo. Ela é uma criança. Mas não é natural, né? Tem uma coisa errada com essa cachorra aí. Não sei, né? Tô indo pela natureza, não é Ela normal. foi adestrada na academia. Ela foi adestrada na casa do vovô. Ah, tá. É, no vovô tudo pode, é isso mesmo. Então pega lá o coelho e dá uma picanha, irmão, assim, mal passada, 2 dedos de gordura. Não vai comer. Mas eu como. Não vai comer. Agora pega o ser humano com fome. Meu irmão, come o gato, o coelho, o passarinho, frito. Come o alpiste e ainda chama de óleo de linhaça. Isso faz bem, né? Vocês percebem, amados? Essa natureza nossa não tem limites. Essa natureza, o apetite dela é insaciável. O pecado jamais um ser humano vai falar assim, basta, pequei o bastante. A não ser que ele esteja esgotado na sua existência e aí sim reconheça que há um Deus que pode proporcionar na sua vida algo muito melhor do que o pecado pode trazer prazer para a alma. A gente fala que o pecado é bom, é prazeroso, e é verdade, isso é fato, não é? Traz prazeres. O problema são as consequências lá. Então a Bíblia diz que tem caminho assim que parece ser bom, mas no final é que vai desgraçar tudo, é o caminho de morte, né? Eu falo a palavra desgraçar e parece um negócio pesado, mas é o contrário de graça, graça e desgraça. A desgraça é a não graça, né? E aí o que acontece? A gente fala então do pecado como sendo essa coisa prazerosa. Em contrapartida, quando a gente vai falar da santidade, a gente fala como se fosse um peso, um negócio ruim, sofrido, não, que não gera prazer nenhum. Não, a Bíblia diz que é possível vivermos em santidade com a vida prazerosa. Aliás, para mim, é o único prazer legítimo que pode se ter, é com a vida de santidade. É gozar, é se alegrar com aquilo que é correto, que é santo, que é bom, que não é legítimo. Não traz peso na consciência, irmão. Não é? Não traz peso na consciência. Não traz pesar. Nós não ficamos com culpa. A gente faz aquilo que é santo, gera prazer e é bom demais e glorifica a Deus. É uma coisa muito boa mesmo, a vida em santidade. Então o homem natural é esse cidadão então que não tem o Espírito e vive segundo as paixões, né, desenfreada do seu ser. Vamos continuar a leitura aqui? Não importa quão bom, culto, educado, experiente, moralista e religioso seja, se não aceitar a Cristo, estará irremediavelmente perdido e morto em seus pecados. Já ouviu falar assim, aliás, talvez vocês já falaram, nossa, fulano assim, tão gente boa, só falta aceitar Jesus. Nossa, mas fulano assim é tão correto, faz tudo certo, só falta aceitar Jesus. Como só falta? Falta tudo. Se falta aceitar Jesus, falta tudo. É honesto, é carinhoso, bom esposo, bom filho, bom não sei o quê, mas se não aceita Jesus, irmão, não tem como. O Paulo religioso, ele tentava servir a Deus pela religião do judaísmo. Gente, ele era zeloso, ele era sincero, e ele era sinceramente enganado. Sua sinceridade. Tem gente sincera e sinceramente enganada, não tem? Nas religiões por aí. Até tem gente. O que dizer da Madre Teresa de Calcutá? Em que sentido? Nesse sentido. Aí não Ela sei. passou a vida Sim. Então. para servir, para fazer, mas Rapaz, até assim, não dá para a gente saber se. Né? Salvação se foge uma do nosso conversão, campo foge do de nosso jurisdição, campo. né? Mas assim, pelo que a Bíblia fala, pelo que a gente conhece, se ela não teve aquela conversão no finzinho, se ela não reconhece Jesus como Senhor da sua vida, é em vão que fez, é fato. Foi em vão, porque foram obras e as obras não salvam. Não é suficiente. Exatamente. E aí, eu até às vezes uso esse exemplo com algumas pessoas falando, né? Eu falo, ela passou a vida dela, sabe? Foi uma pessoa assim que doou a vida dela para servir aos outros. Sim. Teve uma vida parecida com Jesus, né? Sabe aquilo, né? Melhor que muito crente mas também. Mas ela não fez uma coisinha que era necessária, enquanto outros passaram uma vida inteira matando, roubando, extorquindo, aprontando tudo, mas quando chegou num determinado tempo, ele reconheceu Jesus como Salvador. Isso. E aí, ele está num lugar que talvez ela não esteja. Talvez, Talvez a palavra ela tem que não ser usada esteja. talvez. Exato.
Exato, talvez, porque eu não sei o finzinho. Exato. E nem o finzinho do outro, que era ruim também, que aceitou, se ele aceitou de verdade. Nós não sabemos nada concernente à salvação dos outros, né? Mais ou menos da nossa. A gente acha que sabe. Só que esse negócio fica assim, aquela coisa assim, pela lei, pelo que a palavra ensina, é exatamente isso. Mas pelo que nós, seres humanos, pensamos, não é injusto. O que é injusto? Essa situação, para nós, como seres humanos. Aí é onde vem aquela passagem que fala do trabalhador, que trabalhou a vida inteira. Não, então, é injusto se o olhar é esse olhar humano. É isso. Mas nós sabemos, né, nós que aceitamos a palavra de Deus como verdade, sabemos que a justificação de uma pessoa não é meritória, ela é imputada, né? Ela é imputada. O Salmo 32, se não me falha a memória, vai dizer: bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada e o pecado não é imputado. Então o pecado, ele é imputado, né, do homem natural, mas ele é amputado pela graça de Deus, ele é arrancado, o pecado. Ou seja, a graça é imputada, é atribuída, a graça é concedida, o favor é dado sem merecimento. A justificação do ser humano vem de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vai dizer o texto, né? Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então olha só a diferença que se faz aqui. Então as obras é o resultado natural do salvo. Então eu faço as obras porque sou salvo, não para ser salvo. Então não é mérito, não é? Deus não me abençoa por causa de mim, e sim apesar de mim. Essa é a verdade. Deus me salvou. Por que Deus me salvou? Por que Ele me amou? O que havia em mim que Deus olhou e disse: vale a pena salvar esse rapaz? Nada, irmãos, nada. E quanto mais desgraçado é o homem, mais a graça de Deus abunda na vida de uma pessoa. Romanos 5:20, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde o pecador é mais desgraçado, mais se mostra o amor de Deus sobre aquela vida. Então isto é evangelho. Isto é evangelho. Então a pessoa pode passar a sua vida toda fazendo o que faz de errado, mas no último momento de vida, se ela foi resgatada por Deus, louvado seja Deus, graças a Deus. Mas um ser humano que foi resgatado da sua vã maneira de viver, não é? Então essa é a questão, e isso é evangelho. Isso para nós é tranquilo. Para as outras pessoas que não entendem o evangelho, que vivem no mérito, aí elas questionam isso aí. Falar, mas o fulano viveu assim, assado. Isso, irmãos, evangelho é isso mesmo. Evangelho é para os perdidos, não são para os salvos. Evangelho é para só curva de rio, só gente ruim, só carne de pescoço, para nós, né? Nossa, desculpa. Deixa eu coisar aqui, eu estou com pigarro. Pode falar, irmão. Não tinha que ser igreja, tinha que pôr o nome na placa hospital. Porque as pessoas vêm para cá, ninguém vem aqui legal. Ou porque eu sou bonitinha, eu sou boazinha. Vem aqui realmente. A senhora é otimista, para mim tinha que colocar cemitério logo. Porque só gente morta, gente que não presta para nada, não é? Terminal, né? Morto nos seus pecados, delitos, pecados. Não, morto, é morto mesmo. É gente morta que é trazida, não é? Ninguém chegou aqui vivo, todos chegaram mortos, todos foram até Cristo. Aliás, ninguém foi até Cristo, foi Cristo que foi até cada um de nós, porque a Bíblia diz em Efésios 2, verso 1 até 1 ao 6, mais ou menos, 1 ao 7, vai trazer essa realidade, que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, e Ele nos vivificou, e Ele nos ressuscitou, pela graça sois salvos, está escrito lá, Efésios 2, 1 ao 6 ao 7, e aí vai dizer então, que nós, esse homem que só podia satisfazer os seus próprios desejos, é que tem gente assim que é esforçada, religiosa, não é? Gente que tem caráter, que tem ética, que é piedoso, que era o caso de Paulo, capítulo 7 de Romanos. Ele vai falar, ele tentava servir a Deus com todas as suas forças, zeloso, tudo que a lei judaica falava, ele queria cumprir. Só que tinha um problema muito grande na vida de Paulo, é que quando ele ia fazer o bem, o mal estava com ele. Quando ele queria realizar uma coisa boa, havia uma lei mais forte no seu interior, que subjugava essa boa vontade
que a religião faz. A religião, que ela pode fazer na vida do ser humano é reformá-lo, é melhorá-lo. Só o Evangelho transforma, irmão. É natureza que a gente está falando. É uma coisa muito mais profunda que comportamento. Não é porque eu ia no bar e não vou mais. Não é porque eu assistia jogo do Palmeiras e não assisto mais. Isso é libertação dele, salvação. Não é porque eu me prostituí, não me prostituo mais. Não é comportamento, é natureza. É natureza. Porque o que tem de gente religiosa, irmãos, refreando o seu desejo, mas com um desejo enorme de pecar, só que é uma autorização de alguém, uma doutrina que apoie o seu pecado, não é? Só que é uma oportunidade. Aquelas pessoas assim que... Tenho sorte que eu sou crente, viu? Sorte, e se fosse antes... Como assim, irmão? Que desejo é esse ainda? Né? Aquelas pessoas que... alguns falam assim: André, mas me dá uns 5 minutos. Eu olho assim: não, e você, em 5 minutos, dá uns 5 minutos. Não é 5 minutos. Em 5 minutos, dá uns 5 minutos. Que perde as estribeiras, não é? Que vai lá e faz o que não deve. Então, calma, irmão, a gente está falando, é uma coisa muito mais profunda, não é religião. Não é porque a gente saiu lá da idolatria e veio aqui onde não tem imagem. Depende, tem tantas pessoas idólatras no coração que idolatram o pastor, o pregador, o cantor, não é não? A denominação, gente idólatra, o dinheiro e outras coisas mais. Família, filhos, E isso se torna uma idolatria, porque idolatria é tudo que colocamos em primeiro lugar, em detrimento de Deus na nossa vida. Tudo. Deus sempre será e deve ser, para nós, aquele que deve ter a primazia, a prioridade, tá certo? A minha vida toda. Porque Evangelho não é aquele negócio que exige muito. Evangelho não exige muito de ninguém. Exato. Eu acho que foi eu que falei esse negócio. Foi. Alguém? Sim, mano. Então, mas em Romanos 7, Paulo diz assim: miserável homem que sou. Ele fala de essa graça de Deus, né? Que ele tem. O senhor luta contra o pecado, eu contra uma, minha irmã contra outra, e assim a gente vai ver, não é? Sim. Mais uma vez isso. Olha, o que Paulo está dizendo em Romanos 7 é o seguinte: quando a gente lê todo o capítulo 7, ele chega nessa conclusão, verso 24, né? Que a irmã leu: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? Então a irmã vai ver desde o comecinho, por exemplo, que ele diz assim: tinha um tempo que eu vivia sem lei, lá nos primeiros versos, talvez 7, 8, 9. Tinha um tempo que eu vivia sem lei. Que tempo é esse que ele vivia sem lei? Era o tempo da sua não consciência do pecado, talvez criança, não sei até quantos anos. Aí quando veio essa lei na sua consciência, então ele pecou. Porque ele disse assim: se a lei não falasse para mim, não cobiçarás, eu não saberia o que é cobiça. Ele vai falar então que a lei é que veio trazendo à tona, ou seja, a consciência dele veio trazendo à tona o que era errado, não é? E aí ele vai nesse esforço enorme. Então queria fazer o bem, não fazia, aquela luta toda. Ele está no capítulo 7, acredito eu, que Paulo está relatando a sua vida como um religioso, que queria fazer a vontade de Deus e não conseguia. Aí o verso 24, que ele dá o brado de desespero: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí o 25 ele vai dizer: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Então ele contrasta a sua vida religiosa, querendo fazer as coisas corretamente, mas havia uma natureza nele que impedia ele de fazer a vontade de Deus, que era maior, que é essa naturalidade, que é a religião, que proporciona só um esforço que a gente chega até um limite, mas a graça, o Evangelho, nos faz vencer os nossos limites, faz vencer as nossas tentações. O Evangelho nos dá uma capacidade, uma natureza punjante para que a gente vença as nossas tentações, os nossos pecados. Só o Evangelho, só a graça. Então o verso 25 ele vai dizer: graças a Deus, Jesus Cristo é essa possibilidade. Capítulo 8, verso 1, que é a continuidade: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda no capítulo 8, porque a fala é uma só, né? Esses números, título, subtítulo, versículo, capítulo, isso aí quebra a fala do autor. Isso não faz parte do original, então muitas vezes atrapalha a gente nessa leitura para compreender. Então
Então é bom ler o capítulo 8 e o capítulo 7 e o capítulo 8 também, tá certo? Então no capítulo 8 ele vai descrevendo esse pendor que eu estava falando no começo, essa inclinação de só, não tem como, a carne não agrada a Deus, não tem jeito de a nossa natureza agradar a Deus, é só o Espírito que nos faz agradar a Deus. Ele vai falar isso no capítulo 8. Então a questão não é essa realidade que existe também. A gente está lutando assim na... Você falou muitas vezes na sua aula e a gente foi salvo, a gente conseguiu. Isso, é o processo. Então, por isso que eu associei. Existe essa realidade, mano, que de fato a gente ainda está sendo salvo. Mas o pecado na nossa vida é um acidente, não é um hábito, né? Na nova vida. Sim, na nova vida, é um acidente, é aquilo que nós fazemos esporadicamente. E o problema não é pecar, o problema é a atitude que eu tenho após o pecado. Aqui que vai fazer toda a diferença. Porque o santo de Deus não é quem não peca, o santo de Deus é quem não fica prostrado no pecado. A Bíblia vai dizer isso, o justo cai 7 vezes, mas não fica prostrado. O Senhor levanta, a pessoa vai até os pés de Jesus, se arrepende, angústia no seu coração, um desespero chega para Jesus: Senhor, não quero essa vida, isso não te agrada. A natureza que há em nós se incomoda. O Espírito Santo que habita em nós, e o Espírito adjetivo é santo, porque ele nos santifica. Não é, irmão? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Então, o Espírito, ele nos incomoda nessa questão quando a gente peca. Então há essa realidade do salvo. Quem é o santo? É aquele que nunca desiste de Deus. Quem é aquele que agrada a Deus? Aquele que se arrepende dos seus pecados, não é que nunca peca. Isso não existe, irmão. Não existe. Agora essa é a realidade. Mas o que Paulo está tratando aí é sobre a sua vida religiosa e a sua vida com a graça de Deus agora. Diga agora. Por isso que falam que Davi é segundo o coração de Deus. Exatamente. Ele pecava, ele ia, se prostrava e era perdoado. O quebrantamento na vida de Davi é o que fazia toda a diferença. Davi era um homem quebrantado, ele não era como Saul, que queria achar desculpa para justificar os seus erros. Saul era comum, né? Ele queria se justificar. Isso é, eu pequei. Irmão, ó, se não parece Job com Adão, quando Deus chegou assim: o que aconteceu, Adão? A gente mostrou que estava desse jeito. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não fui eu. Não, né? Ó, a criancinha lá. Não fui eu. Não, você o quê? Estou vendo daqui. Você acha que vai me enganar? Foi você. Mas essa transferência de culpa. O Adão, o Saul, também, por que você não matou o rei? Não, foi o povo, que não sei o que tem e tal. Então, aquela pessoa que vai querendo sempre uma justificativa. Eu pequei porque essa igreja que é culpada, é porque o filho me perturba, é porque o marido é mala, sem alça. Além de pecar, é um covarde. Sim, porque não admite. O que Deus ama no pecador é o reconhecimento que ele é pecador. Senhor, estou aqui, sou pecador, miserável. Então está justificado, meu filho, vai embora. Segue o caminho. Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Não, você não. Você está se justificando. Você acha que tem mérito. Mas eu que dou o dízimo. Você acha que pode. Você percebe a diferença, irmão? Então, aceito por Deus é o pecador arrependido. Esse é aceito por Deus. E não existe nenhum pecado arrependido que não seja perdoado. E esse é o processo que nós estamos enfrentando, né? Então, mas só que nós pecamos por acidente. O homem natural peca como um hábito, como um estilo de vida, né? Uma escolha que ele faz, e ele acha inclusive prazer nessas coisas. Peca e conta a vantagem do pecado, reparte com os amigos o que fez de errado, né? E essa roda dos escarnecedores. Olha só, Deus disse: não fique nessa roda dos escarnecedores. Não pode achar alegria no pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. A minha questão, como cristão, não é só não pecar, é ter ódio do pecado. Não um santo ódio do pecado, não é? Porque eu preciso amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É por isso que o pecado para nós e em nós é horrível, e nos outros também, porque ofende a Deus. Se ofende a Deus, me ofende, que sou servo de Deus, filho de Deus. Então o pecado para nós é horrível, que andamos no Espírito.
Porque o curso deste mundo é natural. E nós que nos convertemos, então, o Espírito, ele fez a meia volta, vou ver, e está indo, né, sentido contrário. É o que diz o texto bíblico também. Então essa é a realidade nossa. O homem natural é esse homem que é regido, então, pelos seus desejos, apetites e tudo mais. O homem espiritual, eu vou falar depois dos comerciais. A não ser que tenha alguma pergunta. Tem alguma pergunta, não?